Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda mini aula aí. Hoje o nosso tema vai ser treinamento HIIT, né? O treinamento intervalado de alta intensidade versus o treino contínuo. Qual deles é mais eficiente, né? Devo usar o HIIT no meu aluno? Devo usar o contínuo no meu aluno? Qual treino eu devo usar? Basicamente isso que a gente vai responder hoje, né? Um é melhor do que o outro? Quando usar cada um deles? Devo usar os dois? Vamos com calma que hoje é o dia da gente solucionar essas questões aí. Vamos começar, pessoal, discutindo, obviamente, uma coisa que vem na cabeça de todo mundo aí. Qual deles é o melhor? Ah, o HIIT, eu ouço falar bastante do HIIT, todo mundo fala que eu devo fazer o HIIT. É o HIIT realmente o melhor? Vamos dar uma olhadinha nisso, tá? Esse trabalhinho aqui, pessoal, um trabalho bem legal, que ele tentou fazer uma coisa que é chamada aqui, ó, de um estudo crossover. O que é um estudo crossover? Pega um grupo de indivíduos, né? Treina ele num determinado método, por exemplo, o método contínuo, destreina esses indivíduos e depois treina eles no método intervalado, né? Ou vice-versa, para ver ali em qual dos métodos eles respondem mais. Respondem nos dois, em algum método eles respondem mais do que o outro. Então, o que a gente olha em primeira análise desses resultados aqui? Primeira coisa foi, eles analisaram os resultados dentre os métodos, né? Analisaram em termos aqui de VO2, de limiar de lactato, frequência cardíaca submáxima, trabalho realizado, tá? Primeiro ponto para a gente observar, não encontraram diferenças significativas entre os métodos nas pessoas, tá? De uma maneira geral. O mais legal ainda, isso sim é legal para a gente, tá? O que eles olharam aqui, pessoal? Eles olharam aqui, ó, o pessoal que fez o treino contínuo, o pessoal que fez o treino intervalado e olharam um a um, indivíduo a indivíduo, que fez o treino contínuo, que fez o treino intervalado. Lembrando que eram as mesmas pessoas, ou seja, o indivíduo 1 aqui que fez o treino contínuo foi o mesmo indivíduo que fez o treino intervalado, tá? E basicamente o que a gente tem aqui, ó? Quadrinho branco, tá? Seria uma resposta positiva ao treino. Quadrinho cinza, uma resposta negativa, um no responser, não responsivo, tá? E aí, quando é preta, porque ele não fez, né, o treino. E aqui, mais achuradinho, é quando o dado não foi suficiente de algum problema de coleta ali no estudo, tá? Então, olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem, por exemplo, ó, VO2 pico, temos limiar de lactato e temos frequência cardíaca, né? O abaixamento da frequência cardíaca. Olha que legal se a gente analisar algumas coisinhas aí, né? Vamos olhar, por exemplo, aqui, pessoal, vamos olhar aqui o indivíduo 10, tá? Um exemplo aqui, ó. Olha que legal o indivíduo 10. Quando ele fez o treino contínuo, ele não respondeu, não melhorou o VO2 pico, certo? Mas se a gente olhar aqui, ó, o indivíduo 10, ele melhorou o limiar de lactato, certo? E aí aqui em termos de frequência cardíaca, ele melhorou também, ele diminuiu a frequência cardíaca com esse método de treino. Agora, se a gente olhar ele aqui, ó, lembra que ele não tinha melhorado o VO2 pico lá no treino contínuo? Quando ele fez o intervalado, ele melhorou. Agora, com relação ao limiar, eles não coletaram, por algum motivo. Em relação à frequência cardíaca, ele não foi responsivo. Ou seja, ele melhorou em alguns parâmetros no treino contínuo e melhorou em outros parâmetros no treino intervalado. Olha que interessante isso, né? Se a gente olhar isso aqui de uma maneira geral, né, ele coloca aqui de uma maneira geral, esses percentuais são daquelas pessoas que não responderam. Tá? Então vamos olhar, por exemplo, algumas coisas aqui, ó. Em termos de VO2, quem fez o treino contínuo, né? 48 pessoas, 48%, desculpa, não respondeu ao treino contínuo em termos de melhora do VO2, certo? Ou seja, 52 pessoas mostraram melhoras em termos do VO2. Agora, quando a gente vai para o treino intervalado, 57% das pessoas não mostrou melhora no VO2. Né? Enquanto isso, 43% mostraram melhoras. E lembra lá que são as mesmas pessoas que foram analisadas, ou seja, a exemplo do indivíduo 10.
Enquanto ele melhorou em alguns parâmetros com o treino contínuo, ele melhorou em outros parâmetros no treino intervalado. Então a gente já começa a pensar que eles podem ser complementares e não comparativos de qual é melhor do que o outro. Essa daqui, pessoal, é a conclusão desse trabalho. Tá aí, não vou ler inteirinho para vocês, depois na hora que vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês pausam e etc. Mas olha só o que é legal que ele coloca aqui de uma maneira geral. Ele coloca justamente isso, que esses métodos, eles podem vir de uma forma complementar. Eles podem complementar um ao outro, e não um ser muito melhor do que o outro, né? E olha só o que ele coloca aqui, a última coisinha só que eu queria ler aqui em vermelho, ó. O indivíduo parece não estar respondendo a um tipo de estímulo, mas ele pode responder de forma favorável se a gente fizer um modo alternativo de treino com ele, ou seja, outro método. Pode ser que ele não responda por individualidade biológica dele a um método, mas responda a outro método. Então eu escolho o método e vou nele. Essa é a ideia? Então, por exemplo, se eu escolher o HIIT, eu falo que para aquele indivíduo o HIIT é melhor do que o contínuo? Então, como eu falei, eles são auxiliares. Olha essa figurinha aqui que legal, né? Essa figurinha mostra, pessoal, por exemplo, como que se daria a adaptação da mitocôndria frente a um treino contínuo, né? A gente fala ali que ela aumenta o tamanho, ou seja, ela melhora a forma de utilizar o oxigênio. Enquanto isso, os treinos mais intervalados, né? O HIIT, o CIT, que é um treino mais intenso ainda, né? É um intervalado mais intenso, que CIT vem de Sprint Interval Training. O que ele faria? Ele aumentaria a quantidade de mitocôndrias. Então, num você está melhorando a forma de usar o oxigênio e no outro você está melhorando a quantidade da mitocôndria. Ou seja, são complementares. O ideal é que a gente faça os dois tipos de treino. Esse é o quê do negócio, tá? Lógico que um aluno vai responder mais em alguns parâmetros em um do que em outros. Mas eu devo, sim, adotar os dois tipos de treino. Tanto é, pessoal, que em termos de adaptação, né, eles basicamente, ó, se eu fizer o treino de alta intensidade ou o treino de alto volume, eles vão basicamente levar as mesmas adaptações. Eu chego no mesmo lugar. Por vias diferentes de sinalização, mas eu chego no mesmo ponto. E isso que é o ideal. Eu chego sempre no mesmo lugar, né? Então, acho que começar a pensar nisso, de que eu tenho esses métodos como métodos complementares, como alternativas de treino, e não eu ficar duelando em qual é melhor que o outro. Ah, meu aluno eu só uso esse, nesse eu só uso esse, né? Eles têm algumas vantagens e desvantagens. A vantagem, muitas vezes, que a gente coloca, né, é o seguinte: por exemplo, se eu olhar em termos de utilização de gordura ou etc., ó, que utilização de gordura frente aos métodos, não tem grandes diferenças entre eles também, né? Então, se não tem diferenças entre eles, qual seria a vantagem de um frente ao outro? Por exemplo, o HIIT, né, ele é considerado pela literatura, né, como uma estratégia tempo eficiente. Por que tempo eficiente? É um treino que demanda menos tempo, né? Eu posso fazer ele e terminar ele de uma forma mais rápida. Ele é mais intenso, porém ele é menos volumoso. Então, muitas vezes, aquele seu aluno tem dias que é de correria e etc., é muito interessante eu colocar o treino HIIT nesses dias. Porém, isso não dá todos os benefícios para ele, né? Tem aqui um artiguinho, né, que ele meio que quis brincar um pouco com essa ideia que muitas pessoas falam, né, HIIT salvation, o HIIT é a salvação. E não, né? Muitas vezes, por exemplo, aqui, esse estudo, ele analisou mulheres pouco ativas, obesas, né? E aí ele meio que começa o artigo fazendo a pergunta, né? Mais eficiente, né? Mais tempo eficiente? Talvez. Mas a que preço? Né? O que ele quer discutir nesse artigo? Se você trabalha com pessoas pouco ativas, pessoas com sobrepeso, obesas, será que é legal a gente ficar colocando bastante treino intenso, bastante treino intervalado? E ele discute basicamente isso, né? Adesão, né? O seu aluno, quem conhece, é você. É legal que a gente adote as duas estratégias de treino, mas qual você vai adotar mais? Qual você vai adotar em maior quantidade? Na verdade, depende daquele que o seu aluno
adere mais, daquele que ele gosta mais, daquele que ele vai conseguir fazer mais. Resumindo, é interessante que a gente coloque, pessoal, no treinamento, as duas estratégias: volumoso e intervalado. Quem vai determinar o quanto você vai colocar disso vai ser o seu aluno. Vai ser você. Porque o mais importante é, de nada adianta eu tochar intervalado nele, tochar contínuo nele, se eu não tenho adesão. Eu preciso que ele esteja lá. E eu preciso saber que ambos os métodos me levam no mesmo ponto. E se eu conseguir aplicar os dois, melhor, porque eles são unidos. Um ama o outro. Beleza? Pensa nisso. Qualquer dúvida é só mandar. Semana que vem tem mais.